Bom dia a todos. Me chamo Igor e, juntamente com os meus colegas Eduardo e Tiago, vamos apresentar o nosso trabalho a respeito de uma avaliação da capacidade de hospedagem de fontes fotovoltaicas, numa rede de distribuição em Fortaleza, Ceará. Então, aqui a gente tem a apresentação dos autores do trabalho. E aí, fazendo uma breve introdução, o sistema elétrico brasileiro vem se reestruturando continuamente à medida que aumenta a potência instalada da geração distribuída. Hã, Como podemos observar no gráfico, o crescimento ele vem sendo exponencial nos últimos anos, e avaliar o impacto da inserção dessas fontes intermitentes nas redes de distribuição é fundamental para a manutenção da segurança e da operação do sistema. Tendo isso posto, a avaliação partiu do levantamento dos dados na plataforma Renewable Ninja, né, com as características de entrada da localidade definida. O município de Fortaleza, ele é localizado a 3,73 graus ao sul do Equador e a 38,52 graus a oeste de Greenwich, com um clima tropical úmido. Vale ressaltar que quanto mais perto do Equador, menos inclinados são os raios solares incidentes nas placas, e isso faz com que não seja necessário grandes inclinações nos módulos para a obtenção da maior capacidade de geração. Para obtenção desses dados, utilizamos os parâmetros de entrada, que são as coordenadas geográficas. O banco de dados é o MERRA2. O período de levantamento dos dados foi de 2009 até 2019. A capacidade do sistema de 1 kW, de forma a facilitar os cálculos futuros. O padrão de 10% de perdas no sistema, a inclinação de 10 graus, esses 10 graus a gente escolheu tendo em vista a latitude do local, e a gente achou também algumas referências que seria interessante utilizar um mínimo, né, de 10 graus para facilitar a autolimpeza dos módulos. Então, como para a localidade não é necessário grandes inclinações, a gente utilizou então um mínimo de 10 graus para fazer os cálculos. E, finalmente, o azimuth de 180 graus, voltado para o Polo Norte, tendo em vista que a localidade da cidade está no hemisfério sul. Aqui um ponto interessante de destacar é que a orientação ela não é tão relevante, tendo em vista que praticamente metade do ano o Sol ele vai estar ao sul do zênite, né, do local. Aqui, nessa primeira figura, então, a gente apresenta os dados de geração média diária ao longo de 2019, que foi obtida diretamente do Renewable Ninja. A gente percebe que existe uma variação grande, né, na primeira metade do ano, onde a gente tem as estações do verão e do outono no hemisfério sul. E esse comportamento ele ocorre porque nessa época é caracterizado o período úmido no Brasil, e os dias chuvosos e nublados eles impactam diretamente na geração média da fonte fotovoltaica. Outro ponto interessante é que os valores máximos da geração, né, os picos, eles variam muito pouco ao longo do ano, né? Isso se deve ao fato da localização da cidade ser perto da linha do Equador, onde a incidência solar também varia muito pouco durante o ano. Já na figura de baixo, a gente apresenta então o fator de capacidade, né, que relaciona a produção média com a produção máxima de uma usina. E a gente pode observar que nos meses de inverno e primavera, o valor aumenta significativamente em comparação com os meses de verão e outono, né, nos quais o fator ficou em torno aí dos 15%. Esse fator de capacidade baixo na primeira metade do ano e alto na segunda metade, ele tem ligação direta com o período de chuvas que eu citei anteriormente. Então, aqui estão apresentadas as curvas de geração do sistema fotovoltaico para o dia típico que representa cada estação do ano. Nós pegamos o histórico de 11 anos, de 2009 até 2019, coletado no Renibus Ninja, e a partir disso os dias típicos foram calculados utilizando as médias de irradiação de cada período das suas respectivas estações do ano, onde o verão ocorre entre os dias 21 de dezembro a 19 de março, o outono entre os dias 20 de março a 19 de junho, o inverno entre os dias 20 de junho a 21 de setembro e a primavera entre os dias 22 de setembro a 20 de dezembro.
Percebe-se que as estações do inverno e da primavera são as que possuem maior potência ativa, e a estação do verão é onde ocorre a menor potência ativa. Isso ocorre também por causa do regime de chuvas, que é bem mais intenso no verão lá em Fortaleza. Também podemos perceber os efeitos da sazonalidade, eles não alteram o perfil da geração do ponto de vista horário da geração, que vai ocorrer entre as 6 da manhã até as 18 horas para o ano completo. Além disso, o pico da geração ocorre próximo ao meio-dia em todas as estações. Então, a rede ela foi simulada no software OpenDSS utilizando o código base pré-disponibilizado. Os resultados da simulação no software foram utilizados para análises requeridas no edital. A rede ela é composta por 23 nós e opera em 13.8 kV. Para o nosso grupo, o sistema DGD foi inserido no nó 19, nó esse que se encontra em uma das extremidades da rede. O sistema GD foi distribuído igualmente nas três fases. As curvas de carga adotadas para os nós pares e ímpares são respectivamente do tipo 3 e do tipo 5. A curva tipo 3 apresenta um pico de carga próximo ao meio-dia e a curva tipo 5 apresenta o valor de pico à noite, mas com um incremento de carga que vai do final da manhã até o início da tarde, horários em que a GD opera durante o ano nas maiores potências para Fortaleza. Também, em todos os nós possuem consumo ativo e reativo iguais, e o valor nominal da carga em todos os nós é 140 kVA. O primeiro objeto da análise foi o comportamento da variação dos níveis de tensão dos nós e o comportamento da variação da corrente nos condutores conforme o incremento da potência instalada. Então, nós acompanhamos os nós 1 do alimentador, os nós 9 e nó 13, onde ocorre a alteração do limite de corrente do condutor, e também no nó 19, onde ocorre a inserção da geração distribuída. Como nós estamos testando os limites de operação, para essas simulações nós utilizamos os momentos com maior potência de geração, o que ocorreria para o dia com maior radiação no nosso histórico de dados. A partir desse conjunto de dados, foi simulado a rede sem GD e simulado a rede com GD a um passo de 500 em 500 kW de potência instalada. A simulação ela ocorreu até atingirmos o fator limite de 5% de sobretensão, que segundo o módulo do PRODIST é o limite para os níveis de tensão adequados. O valor máximo possível de potência instalada para os limites de tensão adequados ficou em 5.000 kW. Essa sobretensão ela ocorreu no nó 19 da inserção da GD. Para os nós 9 e nós 13, também ocorreu aumento dos níveis de tensão, mas esses permaneceram dentro dos limites e mais próximos de 1 PU em comparação ao sistema sem GD. Olhando para as correntes nas linhas, todas permaneceram dentro dos limites dos condutores. Aqui está apresentado o comportamento da tensão e corrente no nó 19. É visto que caso houvesse aumento da potência instalada acima dos 5.000 kW, a corrente ainda permaneceria dentro dos limites da corrente, de 215 amperes, mas a tensão estaria acima dos níveis adequados. Feita a análise do comportamento da rede, realizou-se uma sobreposição das curvas de geração da GD e da carga, a fim de analisar se a GD opera em horários de alto consumo da carga estudada. Na figura, pode-se verificar que a curva de GD atua próxima ao pico da curva de carga do consumidor, tipo 3 em azul, enquanto age no intervalo da curva de carga do consumidor tipo 5 em verde. Esse padrão ele se mantém ao longo das estações e, assim, observa-se claramente a atuação da GD em períodos de grande consumo de energia, corroborando com a alimentação de energia na rede. Bom, analisou-se então a potência ativa do alimentador frente à GD com a potência instalada de 5.000 kW. No inverno e primavera, meses de maior geração, o pico é de 1.150 kW. No outono, o pico de produção é de 1.030 kW, enquanto que no verão é de 955 kW. Em todas as estações, o pico ocorre aproximadamente entre as 11 horas da manhã e as 13 horas. Observa-se também que a barra de alimentação passa a absorver energia em momentos de grande geração pela GD. No verão, onde há menor geração pela GD, este período ocorre das 9 horas às 14 horas, atingindo valores de 200 kW, enquanto que no inverno e primavera esse período se dá entre as 8 horas da manhã e as 15 horas, chegando a 400 kW. Seguindo,
realizou-se a avaliação da energia produzida. A produção de energia média para um dia típico de cada estação é apresentada no gráfico, onde, conforme as curvas vistas nos slides anteriores, percebe-se que inverno e primavera apresentam valores de geração bastante similares, estando ambos próximos de 26 kWh de produção de energia diária, enquanto o verão e o outono apresentam valores um pouco abaixo, ficando por volta dos 21 kWh diário. No quadro, temos os fatores de capacidade médios verificados para as estações. No inverno, onde a geração apresenta maior valor, temos um fator de capacidade de 21,85%, enquanto que no outono, o menor de todos, esse valor é de 17,38%. O fator de capacidade anual calculado foi de 19,75%. Verificou-se, então, a produção de energia conforme o incremento da potência instalada, apresentada na figura. Como definimos que nosso sistema comporta a instalação de 5.000 kW de geração distribuída, chegou-se a um valor de produção anual de 8.650 MWh. Em seguida, analisou-se as perdas no sistema. A figura apresenta o comportamento dessas perdas à medida que a potência instalada é elevada. Observou-se que para baixo dos valores da GD inserida no nó 19, o qual está distante do alimentador, ocasiona a redução das perdas de energia em relação ao sistema sem GD. O valor de potência instalada, onde se tem as menores perdas, se dá em 1.300 kW, conforme foi marcado na curva, onde as perdas totalizam 182,34 MWh ao ano. A partir deste ponto, incrementos na potência instalada acarretam em aumentos nas perdas. Com a instalação dos 5 kW, as perdas totalizam 426 MWh ao ano. Algumas conclusões que realizamos neste trabalho. Primeiramente, o uso do software OpenDSS se mostrou uma ferramenta robusta para a análise de rede de distribuição, com capacidade de integração fácil com outras ferramentas de análise, como simuladores e planilhas. Verificou-se também que a inserção de GD permite possibilidade de melhorias na rede do ponto de vista da distribuidora, como redução nas perdas e melhora dos níveis de tensão, especialmente pela geração fotovoltaica operada nos períodos de maior consumo diário. Salienta-se também que elevados valores de potência instalada de geração distribuída podem causar aumento dos níveis de tensão e corrente para valores acima do permitido. E neste estudo foi possível visualizar de forma clara o comportamento da rede perante a inserção da GD. É isso e muito obrigado a todos pela atenção.